Ela apanhava da família todos os dias, até que o barão viúvo a levou consigo para... Uma jovem de 19 anos chamada Isabel vivia uma vida de tormentos constantes na pequena vila mineira de São Benedito do Campo Verde em 1875, onde o sol escaldante de Minas Gerais parecia conspirar com sua família para tornar cada dia mais insuportável. Ela acordava antes do amanhecer com as mãos trêmulas pelo frio da madrugada, acendendo o fogão a lenha para preparar o café da manhã da casa de taipa onde morava com o pai José Ferreira, um homem rude de 52 anos marcado pela roça e pela bebida, e os irmãos Manuel, de 25 anos, e Antônio, de 23 anos, que riam de sua miséria desde a morte da mãe há 10 anos por febre. Isabel era tratada pior que os escravos da fazenda vizinha, apanhando por qualquer motivo ou sem motivo algum, servindo como empregada gratuita, limpando, cozinhando, lavando roupas e dormindo no quarto dos fundos menor que o depósito de milho. Seus olhos verdes, herança da mãe, contrastavam com as marcas roxas no rosto magro, e ela aprenderá a ler e escrever às escondidas com o padre Miguel, um homem bondoso de 60 anos que via sua inteligência e lhe ensinava usando a Bíblia como cartilha, dizendo que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar dela. Isabel guardava seus 3 livros preciosos, uma Bíblia pequena, um livro de poemas e um tratado sobre plantas medicinais em uma caixa enterrada sob o pé de manga no quintal. E naquela manhã de sábado, enquanto mexia a polenta, ouviu os passos pesados do pai resmungando pelo café pronto, e ao perguntar se poderia ir à missa da festa na vila, recebeu um tapa que a jogou contra a parede, derrubando a cadeira, com o pai gritando que ela era um fardo e não iria a lugar nenhum, os irmãos rindo e ajustando suspensórios, dizendo que ela merecia apanhar para aprender a não questionar. Isabel limpou o sangue do lábio com a manga do vestido remendado, e após eles saírem para a festa, ela foi ao poço ver seu reflexo marcado, e depois ao Ribeirão lavar roupas, onde Dona Sebastiana, uma vizinha gentil de 65 anos, acenou preocupada com um roxo no rosto, dizendo que Deus não esquecia os que sofriam injustamente. Isabel sorriu tristemente, sem esperança, aos 19 anos de mudança, mas o som dos sinos ecoou ao meio-dia, e ela foi à praça buscar verduras gratuitas de seu januário na vila de 400 habitantes. Fervilhando com a festa na praça central, cercada pela igreja, casa da Câmara e casas abastadas, Isabel caminhou pela lateral tentando não chamar atenção, até ouvir o rufar elegante de cascos de cavalos diferentes, e viu uma carruagem negra reluzente puxada por 2 cavalos brancos parando em frente à igreja, de onde desceu o barão Joaquim de Andrade, de 42 anos, viúvo há 3 anos, dono de uma das maiores fazendas de café em Paracatu, com altura mediana, cabelos escuros grisalhos nas têmporas, porte aristocrático, terno de linho fino, bengala com pomo e olhos castanhos, que percorreram a praça com comando, fazendo as pessoas se afastarem respeitosamente. Isabel, ajoelhada limpando degraus da igreja, sentiu seu olhar fixo, e ao levantar a cabeça encontrou os olhos dele, notando suas marcas, mãos feridas, mas também dignidade. Ele caminhou até ela e perguntou seu nome. Ela respondeu: Isabel Ferreira, sem erguer os olhos, e surpreso ele perguntou se sabia ler. Ela hesitou, mas disse sim um pouco, e ele ajoelhou ao lado dela, causando murmúrios, tirando um livro de poemas de Gonçalves Dias do bolso e pedindo que lesse linhas que ela leu com voz clara: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E ele sorriu, elogiando sua sensibilidade, dizendo que o padre Miguel a ensinara. E nesse momento José e os filhos se aproximaram, curvando-se e perguntando se Isabel fizera algo errado, mas o barão disse que procurava alguém para a dama de companhia e preceptora de sua afilhada Clara, e que Isabel seria perfeita. José empalideceu, perdendo sua empregada gratuita, mas o barão ofereceu 20 reais. 000 réis por mês, mais casa, comida, educação refinada, piano francês e boas maneiras, uma soma maior que 3 meses da família, e José aceitou, dizendo para levá-la. Agora o barão disse para ela pegar apenas o pessoal e partirem em 1 hora. Isabel correu, desenterrou a caixa com livros, guardou em saco de pano e voltou à praça, onde o barão a ajudou a subir na carruagem, dizendo: não tenha medo, sua vida começa hoje. Ela olhou para trás, vendo o pai e irmãos com raiva e alívio, Dona Sebastiana acenando com lágrimas, e o cocheiro negro liberto de 50 anos fazendo os cavalos andarem, o assento macio forrado de veludo verde, cortinas de seda. Isabel perguntou sobre a afilhada Clara, de 15 anos, órfã, filha de seu melhor amigo, precisando de companhia e educação, e a viagem de trem
horas pela estrada de terra passando por fazendas grandes com casas de 2 andares e escravos dos canaviais. Isabel perguntou por que a escolher entre moças melhor educadas e ele disse que caráter não se media por posição social. Vendo dignidade e compreensão em sua leitura, ela corou com um elogio inédito e perguntou sobre Clara. Ele disse que ela era inteligente, mas reservada, rebelde desde a morte dos pais em epidemia de febre amarela, desafiadora, recusando o piano francês, lendo romances ou cavalgando, e as 3 preceptoras anteriores desistiram em um mês. Isabel sorriu dizendo que parecia uma menina normal de 15 anos, órfã, procurando seu lugar, e ele a olhou interessado na visão. A fazenda Santa Bárbara surgiu no horizonte como um reino com casa grande de 2 andares, branca com detalhes azuis, jardim senzala, a casa do administrador, engenho, estábulos, e o barão explicou que sua família estava ali há 3 gerações, começando com cana, depois café, com 200 escravos e 1000 arrobas por ano. A carruagem parou, e o escravo idoso Benedito com libré abriu a portinhola ajudando Isabel, que agradeceu naturalmente, surpreso com a gentileza, e o barão apresentou-o como mordomo-chefe. O interior com hall, alto piso encerado, móveis de jacarandá, quadros, lustre de cristal, e Clara desceu correndo a escada com cabelos cacheados, olhos verdes, vestido de musselina amarela, dizendo que Isabel era jovem, diferente das velhas chatas, e contando que a última fugira por uma cobra na gaveta. O barão repreendeu, mas Isabel riu dizendo que cobras não a assustavam. Crescendo no interior, conquistando Clara, Benedito levou Isabel ao quarto maior que sua antiga sala, com cama de dossel, guarda-roupa, escrivaninha, poltrona, vista para o cafezal, e sozinha ela pensou no mundo novo, até Clara bater trazendo chá e biscoitos, perguntando por que aceitara sendo nova. Isabel hesitou, dizendo que sua situação em casa não era confortável, notando marcas de apanhados em Isabel e revelando que também apanhara do padrinho após a morte da madrinha, quando bêbado, mas agora menos, e apontando para o ateliê de pintura trancado no jardim, dizendo ver luz à noite e ouvir barulhos. O barão ficava bravo ao falar dela, e escravos sussurravam sobre envenenamento, interrompidas pelo jantar. Isabel vestiu um vestido de seda azul de Helena, e Clara disse que eram do mesmo tamanho. No salão de jantar, com mesa de mogno, cadeiras estofadas, cristaleira, candelabros, o barão com paletó de veludo bebendo vinho perguntou sobre sua educação. Ela contou sobre leitura, aritmética, história e livros lidos, interessando no tratado de plantas medicinais, como Helena, que curava com receitas em latim. Clara perguntou pelos cadernos, mas o barão cortou dizendo que ninguém entrava no ateliê. Silêncio constrangedor, e ele pediu desculpas pelo assunto delicado. Após o jantar, no quarto de Clara, decorado em branco e rosa com bonecas e livros, ela entregou o diário de Helena salvo antes do trancamento, com anotações pessoais. Em 15 de março, descobrindo algo terrível sobre Joaquim, precisando provas, e em 22 de março, provas no cofre do escritório, pedindo justiça se algo acontecer, e 3 dias depois morreu. Isabel sentiu calafrio, dizendo que precisavam ver o cofre, mas em perigo mortal naquela noite. Isabel ouviu passos descendo e acordou Clara, dizendo que era chance de investigar. Desceram evitando rangidos, contornaram pela grama fria, entraram pela porta dos fundos do escritório, vendo o barão soluçando diante do retrato de Helena e garrafa de aguardente, murmurando perdão por ela ter descoberto. Clara abriu o cofre com dia e mês de nascimento de Helena, pegou o maço de papéis e saíram no quarto. Leram cartas sobre planos republicanos, fazenda como ponto de encontro, armas, princesa Isabel prejudicando interesses, derrubar monarquia, Helena descobrindo e ameaçando entregar se não libertassem escravos, lamentando morte súbita necessária, médico atestando febre, e rascunho do barão dizendo que Helena era ingênua, mas fazendo exigência de não ver o responsável. Isabel, horrorizada, disse que ele permitiu a morte, colocando-as em perigo. Elas planejaram confrontar, mas Isabel quis inteligência, mandando carta ao padre Miguel dizendo ao barão que enviaria notícias à família, e ele permitiu Benedito levar no café. Isabel notou Clara inquieta, vendo homens estranhos chegados de manhã com roupas de cidade, um com cicatriz. Benedito chamou Isabel ao escritório urgente, onde o barão, com Coronel Santos, Capitão Moreira e Doutor Figueiredo, disse sobre rumores na vila de envenenamento, assassinato envolvendo Helena e Santos. Interrogou Isabel sobre calúnias, ela negou, e ele perguntou sobre ler acesso ao escritório, cofre com marcas frescas. Ela negou e sugeriu escravos, vendo tudo, desviando suspeita para eles.
Santos ordenou interrogatório e vigilância em Isabel sem saídas, visitas, cartas. O coração dela afundou. Carta não sairia, contou a Clara empalidecendo, dizendo que interrogariam escravos inocentes por causa delas. Clara sugeriu Benedito, cuja filha Rosa pegava roupa e cesta, odiando escravidão, e ajudaria. Sabendo de Helena defendendo a abolição naquela tarde, viram interrogatórios, escravos saindo chorando, cambaleando. Benedito quis falar na despensa, dizendo saber que Helena foi envenenada por estricnina. Reconhecendo os sintomas de avó curandeira africana, Isabel contou sobre cartas, ele cerrando punhos, dizendo que homens eram assassinos, e Rosa levaria a mensagem ao padre. Benedito sabia de carta de Helena escondida em lata de tinta no ateliê, pedindo punição e libertação de escravos. À meia-noite, com lamparina e chave da Bíblia, foram ao ateliê Poirento. Isabel achou lata leve com envelope lacrado, prova de conspiração, mas ouviram passos. Barão e Santos chegando, apagaram lamparina e esconderam atrás. Cavalete, ouvindo-os procurar algo que Helena escondeu. Santos abrindo lata, vendo marcas de papel e pegadas, denunciando 3 pessoas. Clara espirrou, saíram descobertos. Santos apontando o revólver, pedindo documentos. Isabel negou. Barão hesitante. Benedito inventou carta enterrada sob pé de manga, ganhando tempo. Foram todos cavando. Santos impaciente apontando arma. Isabel mostrou carta dizendo liberem Benedito e Clara ou não. Santos negou. Isabel blefou que Padre Miguel sabia por carta de Rosa. Santos, nervoso, disse fugir da região, mas cavalos se aproximaram. Tenente Carvalho da Guarda Imperial com soldados prendendo Barão e Santos por conspiração. Benedito testemunhou vendo Figueiredo envenenar chá com estricnina e carta provando tudo. Santos duvidou, mas Tenente disse verdade. Valorizada, prendem Figueiredo. Isabel surpresa, mensagem enviada na manhã seguinte. Soldados vasculhavam. Tenente disse contratação não casual vulnerável para eliminar. Isabel aliviada. Benedito alforriado com compensação. Chorando livre, continuando assalariado. Tenente propôs Isabel agente de inteligência investigando células republicanas infiltrando-se com treinamento. Ela refletiu perigo, mais propósito aceitando Clara para tia em Salvador. Isabel com o diário de Helena como talismã. Benedito com remédios e dinheiro. Despedidas, abraços, promessas, viagem de trem ao Rio. Tenente instruindo técnicas, disfarce, defesa, treinamento intenso com professores. Dona Mariana, Sargento Oliveira. Meses depois, primeira missão em Petrópolis como preceptor, infiltrando alta sociedade, descobrindo célula com professor Almeida, planejando atentado ao imperador durante caminhadas, oferecendo-se ajudar para detalhes, mais identidade descoberta, presa no porão, interrogada. Jardineiro Carlos, irmão de escravo de Santa Bárbara, ajudou mandando mensagem cifrada. Tenente atacou casa salvando a imperador, concedeu título, compensação, terras. Isabel visitou Benedito, sócios em fazenda modelo escola. Clara e Carlos agentes, equipe nova missão fronteira juntos. Transformações, coragem, justiça, fim.